Muito bem, irmãos, continuando a nossa linha de estudo desde ontem, nós aprendemos aqui que Daniel foi levado para o cativeiro da Babilônia, correto? Que ele esteve exilado entre o povo de Deus que quebrou a aliança, e Daniel aceitou participar do castigo do povo de Deus, mesmo que ele não houvesse quebrado a aliança. Isso para mim é uma lição teológica tremenda. Eu fico no meio do povo e assumo as consequências do pecado do povo, mesmo que eu não tenha participado dela. E quando eu orar por esse povo intercedendo, eu me incluo, como diz o livro de Santificação, eu me identifico com o Israel realmente pecador. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais o que aconteceu antes do cativeiro da Babilônia. Vocês sabem, Nabucodonosor teve 3 intercursos em Jerusalém. A gente não sabe se ele esteve pessoalmente nos 3, ou se, em alguma das vezes, ele apenas enviou o exército babilônico. E alguns acreditam que Nabucodonosor só esteve em Jerusalém uma vez. Nas outras vezes, ele mandou o exército deles. E a primeira foi em 606 ou 605 a.C., e a última, que foi a pior, foi em 587 ou 586. Depois eu explico por que essa dubiedade assim, de um ano, onde o templo foi destruído e a cidade foi destruída. Agora, o que aconteceu antes do cativeiro? Uma observação que eu tenho com relação aos nossos estudos bíblicos é a seguinte: eu vou gastar 1 minuto ou 2 aqui para explicar para vocês um método de interpretação bíblica que eu estou desenvolvendo. O nome, por enquanto, é horroroso, porque eu não arrumei um nome melhor para colocar. Estou aberto a sugestões. Eu chamo de teologia físico-contextual. O que é teologia físico-contextual? É colocar a Bíblia dentro do seu contexto histórico. Quando eu comecei a estudar arqueologia em Israel, eu fui com aquela ideia, que não é errada, mas ela é incompleta, que a arqueologia comprova as histórias da Bíblia. Muito bem, realmente, tem muita história da Bíblia que você consegue confirmar pela pá do arqueólogo. Mas depois de trabalhar tanto com arqueologia, eu descobri que esta é a menor das tarefas. Ela é importante, ela tem o seu lugar, mas ela não é a tarefa principal da arqueologia. Uma das principais tarefas da arqueologia é hermenêutica. A arqueologia coloca a Bíblia dentro de um contexto. Quem já foi ao MAB e esteve comigo ali em alguma explicação, ou com o pessoal, percebe que ali a Bíblia fica dentro de um contexto. Eu noto que nos nossos estudos bíblicos, e nada de errado com isso, apenas uma sugestão para que talvez melhoremos a abordagem, nós damos muito data e evento. Por exemplo, quando ensinamos Daniel capítulo 2, aí falamos, 606, Babilônia, 538, Medo-Pérsia, 331, Pérsia, Grécia, e assim por diante. Colocamos o ano e o país, o ano e o país. Mas o que aconteceu? Qual que era o contexto em que viveu o profeta? A gente consegue aprofundar ainda mais no texto bíblico quando vemos isso. E hoje de manhã eu quero propor esse exercício de teologia físico-contextual com vocês. Nós sabemos que Israel foi cativo da Babilônia por 70 anos. Mas o que aconteceu antes dos 70 anos? Como estava o mundo? Qual era a política da época? Se daqui a 2000 anos os nossos discursos virassem Bíblia, mas apresentando apenas uma parte da história. E alguns falavam assim, olha, há muita divisão nas igrejas e fora das igrejas, porque uns querem adotar uma política de esquerda, outro de direita. Todo mundo sabe do que significa isso. É uma disputa fora da igreja, da política, e alguns adotam radicalmente um lado de esquerda, outro da direita. Mas daqui a 2000 anos... sem esse contexto, só essa frase, as pessoas iam tentar entender o que é direita, o que é esquerda. Compreendem? Se eu disser para os irmãos aqui, hoje eu estou morto de cansado, ninguém vai franzir a testa, mas daqui a 2000 anos vão se perguntar como é que um morto se cansa. Então, expressões idiomáticas, geografia, história, datas, nomes históricos, perfazem 80% da Bíblia. 20% da Bíblia são doutrinas. 80% é história. E para entender bem os 20% de doutrina da Bíblia, eu tenho que entender bem os 20% de história. Se o Espírito Santo colocou isso ali, tem uma razão. Então vamos lá.
O que aconteceu antes do cativeiro da Babilônia? Vou dar um panorama histórico-cultural para os irmãos. Aí, essa parte verde que vocês estão vendo aí é o antigo Oriente Médio, e você tem ali o que era o grande império da Assíria. A Síria foi um grande poder. E ela teve uma hegemonia enorme em todas essas áreas. Países que hoje seriam Egito, Jordânia, Israel, Irã, Iraque, todos fizeram parte, o Líbano, todos fizeram parte do antigo império da Síria. E eu vou destacar 3 cidades aí. Primeiro, Nínive, a capital do império assírio. Seria como se fosse Washington, D.C. hoje. E a Síria como se fosse os Estados Unidos da América, o maior poder bélico, militar e econômico do mundo. Todo mundo fazia parte do grande império dos assírios. Porém, havia 2 colônias assírias que eu posso destacar aqui. Uma delas, Jerusalém, e a outra, Babilônia. Só que nesse meio tempo aconteceu uma coisa interessante. Essa cidade, essa colônia dominada pelos assírios, chamada Babilônia, estava crescendo assim, a passos largos. E aconteceu um episódio interessante. Antes de falar desse episódio, deixe-me mostrar para vocês o poder da Assíria. Jerusalém, que aparece logo aqui é Jerusalém. Essa mapinha que vocês estão vendo aqui é da cidade de Jerusalém. Desculpem que eu copiei da internet o mapa e eu tentei ampliá-lo, e como eu não sou bom em fazer desenhos gráficos, ele ficou um pouquinho pixelado, não é isso? Aí eu peço ajuda depois para o pessoal de design gráfico fazer uma coisinha melhor. Mas aqui o professor preocupa mais com a didática do que com a beleza da coisa. Isso aqui é Jerusalém no tamanho proporcional à cidade de Nínive. Isso aqui seria Nínive. Ou, em outras palavras, Jerusalém tinha 160 acres. Nínive tinha 1.640 acres. Jerusalém era quase do tamanho do palácio real assírio. Ou seja, quase toda a cidade de Jerusalém cabia dentro do palácio real dos assírios. Era muito maior. Jerusalém, perto da Assíria, era como comparar Engenheiro Coelho com Campinas, quase. Muito maior. Muito maior. E agora vamos falar dos reis. A Assíria tinha o grande rei Salmanasar, que é quinto. Depois de Salmanasar, você tem Sargão II. Sargão II morre, aí vem Senaqueribe. Senaqueribe morre, vem Esarhadon. Depois de Esarhadon, vem Assurbanipal. Mas eu quero chamar a atenção para esses 2 aqui, Senaqueribe e Esarhadon. Estou dando a lista genealógica dos reis da Assíria. Aconteceu, a Bíblia fala da morte de Senaqueribe. Nós vamos ler a passagem bíblica daqui a pouquinho, mas só vou antecipar para os irmãos. A Bíblia diz, e não somente a Bíblia, isso é confirmado por achados arqueológicos, que o Senaqueribe, ele estava, depois que ele veio contra Judá e voltou para a sua terra, ele estava adorando num santuário particular dele, quando seus 2 filhos o mataram com os próprios ídolos que ele estava adorando. Em função disso, esses filhos que assassinaram o pai não puderam assumir o poder. Quem subiu ao poder no lugar de Senaqueribe foi Esarhadon. Agora aconteceu uma coisa interessante. Enquanto Esarhadon estava assumindo o poder, estava começando o neo-império babilônico, com destaque do primeiro rei do neo-império babilônico, Nabopolassar. E depois o seu filho, Nabucodonosor II, que é o Nabucodonosor que vai encontrar Daniel. Só que Esarhadon se converteu ao principal deus da religião babilônica. Vocês conhecem a história de Constantino, quando ele pretensamente se tornou cristão e deu muitas benesses ao cristianismo. Depois de Constantino, o cristianismo só foi crescendo, se tornando cada vez mais forte, mais político, mais poderoso e até mais perigoso. Isso que aconteceu com Constantino em relação ao cristianismo, aconteceu com Esarhadon na época babilônica. Ele era assírio,
mas se converteu ao Deus da Babilônia. Então, aquilo que os cristãos ganharam de benesses com a conversão de Constantino, os babilônios ganharam com a conversão de Esarhaddon. Eu quero que os irmãos leiam comigo Isaías capítulo 37, versículo 37 e 38. Isaías 37, 37 a 38. É aquele texto que eu falei com vocês da morte de Senaqueribe. A Bíblia diz assim: Então Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento e foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo do seu deus Nimroc, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Depois fugiram para a terra de Ararat. E Esarhaddon, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. Irmãos, isso que está aqui em Isaías é repetido no livro de 2 Reis e 2 Crônicas. Agora, olha que interessante, se você ler o contexto, a Bíblia fala que quem permitiu a morte de Senaqueribe foi o Deus de Israel, pelo que ele fez do ataque a Judá. Mas, fora do ambiente judaico, isso foi atribuído a Marduk. Quem o matou foi Marduk. Deixa eu só contar uma coisinha rápida para vocês. Lembram quando o Estado Islâmico estava tocando terror lá no Oriente Médio? O Estado Islâmico, o ISIS? Eles destruíram uma mesquita que era em homenagem ao profeta Jonas. E quando eles explodiram a mesquita, descobriu-se por acidente, depois da explosão, que debaixo da mesquita tinha um templo abandonado da época assíria. E esse templo provavelmente era o santuário particular onde Senaqueribe ia para orar. Ou seja, uma tragédia, um ataque terrorista acabou, entre aspas, beneficiando a arqueologia. Descobriu-se o provável lugar onde esse episódio aconteceu. Agora vejam como os deuses são oportunistas. Essa estela que vocês estão vendo aí é uma estela de Nabonido, o rei da Babilônia, o penúltimo rei da Babilônia, onde ele relembra como o deus Marduk matou o Senaqueribe através dos seus filhos. Marduk, o principal deus da Babilônia. Lembram que em Isaías 45 já havia a profecia da vinda de Ciro, o persa, para libertar os judeus? Olha que ironia. Lá no Museu do NASP a gente tem uma cópia desse cilindro de Ciro. Até Ciro, que foi chamado por Isaías de Messias, Ciro também se converteu ao deus Marduk. Lembram que ontem eu fiz um paralelo, e você em casa que não assistiu, eu sugiro assistir a palestra de ontem também. Aí você vai entender algumas relações que eu estou fazendo hoje. Eu fiz uma comparação aqui, que seria como se o Deus de Israel, em termos de popularidade, é como se o Deus de Israel fosse TV Novo Tempo, a TV dos Adventistas, vamos dizer assim, e o Marduk fosse a CNN. Por que eu fiz essa comparação? Porque a TV dos Adventistas, fazemos o nosso melhor, mas ela não tem o potencial financeiro, de estrutura da CNN. É lógico que o Deus de Israel é o único Deus, nem é o melhor dos deuses, ele é o único. Mas em termos de popularidade, os irmãos entenderam a comparação? Em termos de popularidade, se você perguntasse para muita gente, quem que é o Deus de Israel? Eu não sei. Quem que é Marduk? Isso eu sei. Marduk era muito mais divulgado, Marduk era muito mais querido, Marduk era um Deus que todo mundo queria adorar. E sabe por quê? Qual que era a força de um Deus no passado? Um Deus que fosse forte, poderoso, que tivesse mulheres e filhos. Ora, na cultura do Oriente Médio, quanto mais mulheres e filhos um homem tiver, mais rico ele se torna. Por isso que os reis tinham um grande harém. Aí vem o Deus de Israel e é solteirão. E sem filhos. Porque eu sei que Jesus é o Filho de Deus, mas isso foi uma sistematização teológica do Novo Testamento. Naquela época, o Filho de Deus, o Deus que não tem mulher, não tem filhos, todo mundo sabia que era importante você adorar o Deus olhando nos olhos dele. A importância das imagens, o tótem, e o Deus de Israel não tem imagem. Adorar um Deus que você não pode ver era como comer um chocolate sem sentir o gosto. E olha esse selo aqui para vocês verem. Não sei se vocês conseguem perceber. Aqui tem o deus Marduk,
É o mesmo selo, tá bom? Aqui é o selo e aqui é a impressão do selo. Vocês estão vendo o deus Marduk, eu estou colocando com o pointer aqui. O deus Marduk está segurando uma corda, vocês estão vendo? Sabe o que é essa corda? É um anzol. E ele está pescando com o anzol o dragão Tiamat. Embaixo do pé dele aqui tem o desenho, vem para cá, de um dragão, o Tiamat. Vamos ler Jó capítulo 41, verso 1. Jó 41, verso 1. Olha a pergunta retórica que Deus fez para Jó. Você é capaz de pescar o monstro Leviatã com um anzol? Então, desde a época de Jó 41, verso 1, já havia essa tradição que o símbolo máximo do mal era um dragão ou uma serpente do mar, Leviatã, e que somente o Deus poderoso poderia dominá-la. Por isso que no livro de Jó, Deus batalha contra o Leviatã. Mas, irmãos, o paganismo é uma falsificação da verdade. Então, não devo me admirar de encontrar semelhança entre os dois. Eu costumo dizer nas minhas palestras e aulas que ninguém falsifica uma nota de $8. Você pode inventar uma nota de $8. Falsificar, não, porque não existe. Você só falsifica o que existe. E a característica do falso é imitar o verdadeiro. Então, Deus, o Deus poderoso, por isso que no Apocalipse é Ele que derruba o dragão, a antiga serpente. Mas na cultura pagã, quem pescava o Tiamat, ou o dragão, era Marduk. Olha aqui essa propaganda do rei da Assíria. Como eu falei com vocês, eu não vou ler todos os textos, Isaías 40, depois vocês podem ler Jeremias 29, eles mostram que a sorte do rei da Assíria estava nas mãos do Deus de Israel. Mas todo mundo dizia que foi Marduk o responsável por aquilo. Eu quero fazer só uma comparação para vocês. Essa pedra que está aí, tá bem? Essa pedra aqui é uma inscrição de Esarhaddon, falando de algo a respeito do deus Marduk. Deixa eu contar para vocês. O Esarhaddon contava, vou resumir isso aqui, que os babilônios permitiram, por uma incompetência administrativa, que os inimigos chegassem na Babilônia, tirassem a estátua de Marduk e levassem para outro lugar. O pecado dos babilônios foi permitir que a estátua de Marduk saísse da sua terra. Por causa disso, Marduk puniu os babilônios e os tornou uma colônia da Assíria. Essa era a ideia. E a estátua de Marduk era levada por vários países, e Marduk ficou irado com isso, porque o lugar dele era na Babilônia. Era como tirar a Caaba de Meca, ou tirar a Mesquita de Al-Aqsa de Jerusalém. Era lá que ele deveria ser adorado. Então ele ficou irado contra os babilônios. Isso está fora da Bíblia. Então, uma das coisas que o Senaqueribe faz, que o Esarhaddon faz, quando ele se converte ao deus Marduk, é trazer de volta a estátua de Marduk para a Babilônia e mandar fazer ídolos dos deuses babilônios, e espalhar esses ídolos. E de acordo com a profecia e a teologia dos assírios, essa obra, essa incumbência de fazer ídolos e espalhá-los pelo mundo, foi dada a Esarhaddon pelos deuses. Os irmãos compreenderam o contexto? Então Esarhaddon acreditava piamente que os deuses lhe deram um chamado, uma incumbência, levar a estátua de Marduk de volta para o seu lugar e fazer muitos ídolos. Eu pergunto, será que Isaías tinha conhecimento disso aqui? Olha que interessante essa comparação de Isaías 40, versículos 18 a 25, com aquele texto que eu mostrei para vocês, a pedra no slide anterior, tá bem? Isaías disse assim: com quem vocês querem comparar a Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice. Depois o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. Será que vocês não sabem? Será que vocês não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Quando eu leio isso em Isaías, do ponto de vista da teologia físico-contextual, eu pergunto aqui, a quem Isaías estava respondendo?
Porque Isaías está fazendo uma tese. Inspirado por Deus, é claro, mas é uma tese. Eu sei que tem um departamento jurídico aqui. Se você monta uma peça jurídica, você está respondendo a uma acusação, a uma demanda jurídica do outro lado. Então, os oráculos proféticos também estavam respondendo do outro lado. E o que o outro lado dizia? Aí que eu volto para essa pedra aqui que eu mostrei para vocês e pego a tradução dela. Olha o que Esarhaddon dizia. De quem é o direito, ó grande deuses, de criar deuses e deusas em lugar de onde o homem não ousa invadir? Esta tarefa de reforma das estátuas, que vocês constantemente me atribuem pelo oráculo, é difícil. A confecção de imagens de deusas e deusas é seu direito, está em suas mãos. Então eu imploro a vocês, criem os deuses e dotem os artesãos habilidosos que vocês encomendaram para completar essa tarefa com um entendimento tão elevado quanto Ea, o seu Criador. Ensinem-lhes habilidades por meio de sua palavra exaltada, fazer com que todo o seu trabalho seja bem-sucedido através da arte de Ninshku, que é outro nome para Ea. Vocês perceberam, então? Na estela, o Esarhaddon implora aos deuses uma inspiração divina para que ele consiga confeccionar as imagens para retratarem exatamente o que são os deuses. Isaías, que viveu nesse contexto, falou, não, vocês não entenderam ainda que Deus é incomparável? Com quem vocês vão me comparar? Por que Isaías falava isso tão veemente, de maneira tão veemente, em Judá? Porque certamente essa propaganda estava chegando lá e fazendo a cabeça de muito judeu. E o pior, irmãos, é que os inimigos pareciam prosperar. Marduk parecia ser um Deus tão bom. Jerusalém só vinha colecionando reis fracassados, cada um pior do que o outro. Depois da morte de Josias e de Ezequias, só vinha rei ruim. Como falei, apareceu um Josias lá para salvar a pátria, outro, mas o resto tudo, nossa, cada um mais fraco do que o outro. Fraco de caráter, fraco administrativamente falando. Jerusalém tinha problema de esgoto a céu aberto, a cidade não prosperava, era pequenininha. Aí você olhava para a cidade abençoada por Marduk, olha, 10 vezes maior do que Jerusalém. Olhava para a força bélica dos assírios, milhares de vezes maior do que a dos judeus. Olhava para o dinheiro que os assírios tinham, muito mais potente do que os nossos. Jerusalém, irmãos, eu fiquei assim, não é decepcionado, mas surpreendido, quando eu fiz uma comparação entre o templo de Salomão em Jerusalém e os templos pagãos. Só para os irmãos terem uma noção, em Luxor, no Egito, um único templo em Luxor era 20 vezes maior que o templo de Salomão em Jerusalém. Nós falamos tanto, não, o templo de Salomão, maravilhoso, tal. Depende da perspectiva. Depende da perspectiva. Se você olhar, nossa, que casa bonita que tem aqui no condomínio Lagoa Bonita, onde eu moro, depende da perspectiva. Se você mora no Palácio de Buckingham, aquilo ali é um casebre. Agora, se você mora na periferia, realmente é um casão. Ele comprou agora um carro, fala um carro bom aí, sei lá, ele comprou um Corolla. Nossa, que carrão que ele comprou. Né? Bom, depende. Se você sai de um HB20 para um Corolla, é um carrão. Agora, se você está com um Porsche, não é. Eu afirmo para vocês, o povo de Deus eram os judeus, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas, por que vocês estão rindo? Tem alguém que comprou Porsche aqui? Ah, HB20? Você de casa também está tentando entender. Por que ele tem contra o HB20? Para informação de todos, inclusive quem está assistindo pela internet, em casa nós temos um HB20. Tá bom? Mas eu consegui comprar um Corolla também. Eu quero dizer para os irmãos que, socialmente falando, financeiramente falando, Israel era pobre. Perto dos outros. Quando você compara a arquitetura de Jerusalém com a arquitetura... Eu estive no Irã. A arquitetura persa era uma coisa grandiosa. E o pior, olha esse cilindro aqui de Esarhaddon, falando como ele restaurou a Babilônia. Aliás, esse aqui é o de Esarhaddon,
falando como ele restaurou a Babilônia, como gratidão ao deus Marduk, que passou a ser o deus da sua vida. E esse aqui é o cilindro de Senaqueribe, falando que ele prendeu Ezequias em Jerusalém como se prende um pássaro numa gaiola, e ele não pôde resistir. Olha a humilhação. Os anais de Esarhaddon, ele fala que ele convocou os reis ainda para poder mandarem dinheiro para ele reconstruir os templos de Marduk. Imagina que até dinheiro de Jerusalém foi para fora para construir templo para Marduk. Imagina ter que tirar uma parte dos fundos da divisão sul-americana para ajudar a construir um templo pagão. E você é obrigado a fazer isso, não tem outra alternativa. E mais uma vez, olha o Marduk ali, olha, poderoso, em cima de uma serpente do mar, ou um dragão. Mas é interessante que Isaías insiste num evento escatológico. Naquele dia, com a sua espada terrível, grande e forte, o Senhor castigará o Leviatã, a serpente feroz, o Leviatã, serpente sinuosa. Ele matará o monstro que está no mar. Naquele dia, o Senhor dirá, cantem a respeito da vinha deliciosa. Isaías 27, 1 e 2. Isaías joga para o futuro, ele fala, calma, vocês estão olhando muito para o presente. Eu sei que hoje parece que Marduk é melhor, parece que Marduk é mais gracioso, parece que Marduk tem mais poder, mas calma, coloque a cabeça de vocês no futuro. Eu fico feliz, sem nenhum bairrismo, que nós nos chamemos adventistas. Não é bairrismo. A maior parte do povo de Deus não está na igreja adventista. Olha que eu estou falando isso aqui num dos principais órgãos da igreja. Deus tem seus filhos em todas as partes. Tá certo? Mas eu fico feliz que essa igreja tenha adotado o nome Adventistas. Porque, embora nós não percamos a responsabilidade pelo presente, temos que ter os olhos no futuro. Não tem aquela música? Com os pés na terra e os olhos no céu. Quer dizer, eu não vou agora deixar de estudar, de investir na minha casa, porque Jesus em breve voltará. Não. Mas é com os pés na terra e os olhos no céu. E para terminar, irmãos, aqui vem a curiosidade. Eu não vou ler na Bíblia, vou ler rapidamente no TP para a gente ganhar tempo. Jeremias capítulo 50, verso 2. Babilônia será capturada. Bel é outro nome para Marduk, é o mesmo Deus. Bel ficará envergonhado. Marduk, cheio de terror. As suas imagens serão envergonhadas e os seus ídolos cheios de terror. O Jeremias prometeu isso por quê? Porque na época de Jeremias, Nabopolassar e Nabucodonosor estavam ganhando ainda mais prestígio graças às benesses que ocorreram na época de Esarhaddon. A Babilônia estava crescendo, tanto é que ela subjuga a Síria e ela se torna agora a nova dominadora do mundo. Agora vejam que interessante essa profecia de Marduk. Lembra que eu falei com vocês que Marduk ficou irado contra os babilônios porque eles perderam a sua estátua? A profecia de Marduk dizia o seguinte: porque os babilônios perderam a minha estátua, eu darei 70 anos de opressão aos babilônios. 70 anos os babilônios ficarão oprimidos pela Assíria. Onde é que está essa profecia, Rodrigo? Aqui, ó. Esses cilindros que vocês estão vendo aqui, que estão no Museu Britânico, estão quebrados, mas eles trazem a mesma profecia de Marduk. Por 70 anos, Babilônia ficará subjugada pelos assírios. Só que, quando esses 70 anos começarem, a Babilônia estava realmente subjugada, presta atenção nisso. No 11º ano, no ano 11 dos 70, o Esarhaddon se converte. Aí sabe o que ele fez? Ele reinterpretou a profecia. Ele disse assim: 70 anos seria o período de exílio dos babilônios. Mas Marduk, em sua misericórdia e sabedoria, fez o livro do destino ser lido de cabeça para baixo. E os 70 virou 11. Então agora já acabou a opressão no 11º ano, e daqui por diante a Babilônia vai prosperar. Você sabe que em português e em espanhol, ou todas as línguas que usam números arábicos, o 9 vira 6, se você virar de cabeça para baixo, ou 6 vira 9. Concordam comigo? Na língua cuneiforme, na escrita cuneiforme, o 70 você escreve desse jeito aqui, ó.
70 escreve assim. Mas se você vira de cabeça para baixo, ele vira 11. Aí a tradução daquilo está, olha, 70 anos é o período da sua desolação. Contudo, ele, Marduk, escreveu de cabeça para baixo no livro do destino. Mas o misericordioso Marduk, no momento em que seu coração estava em descanso, virou o livro de cabeça para baixo e no 11º ano ele ordenou a sua restauração de Babilônia. Então, naquela época de Jeremias, quando falava de 70 anos, todo mundo pensava em quê? No progresso dos babilônios. Os 70 anos que eram de desolação, pela misericórdia de Marduk, viraram agora anos de prosperidade. Como é bom os 70 anos de Marduk. Aí você sabe, Marduk era tão bom, tão fascinante, que qual era a tentação do povo? O mito da grama mais verde. Na minha opinião, foi nesse contexto que Deus então fala a Jeremias. Eles estão tão apaixonados por Marduk, pela Babilônia. Tá bom, eu vou dar os 70 anos para eles. Já que eles gostam tanto da Babilônia e acham bonito Marduk da prosperidade da Babilônia, eles vão contribuir para essa prosperidade. Vocês irão 70 anos para o cativeiro. 70 anos vai ser o cativeiro de vocês no meio dos babilônios. E amanhã nós continuaremos esse assunto, irmãos. Vocês perceberam, então? Por isso que a grande ênfase da Bíblia sobre Babilônia é: sai dela, povo meu. Porque Babilônia seduz. E Babilônia ainda está aí, de uma forma mística, mas ela continua presente até hoje. Que Deus nos abençoe. Cuidado com o mito da grama mais verde. Marduk pode aparentar ser grande, mas ele não é o maior. Apenas Deus é o Senhor. Vamos ficar em pé e fazer a oração final. Amado Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu te suplico as tuas bênçãos, eu te suplico o teu perdão, eu te suplico a clareza do teu Espírito, para que possamos aprender com a história passada, para não repetir os erros no futuro e no presente e nos prepararmos para o futuro. Dá-nos um dia agradável de trabalho na tua presença e que possamos honrar o teu nome com o nosso comportamento, nossas atitudes e pensamentos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.